Pessoal, Ronaldo aqui mais uma vez com um episódio bacana, especial. Hoje em collab com nossa caixa de discos, onde nós falamos de música, entretenimento, cinema, com Conexão Oca, onde nós falamos de trajetória de vida, né? Porque essa pessoa é importante tanto para a música e a trajetória dela me interessa muito. Então trouxemos ele para a mesa. Nós vamos conversar bastante com ele, mas antes disso, eu quero agradecer algumas pessoas que vêm apoiando nosso canal nessa trajetória, e que é o Scala Music, para quem não conhece, ele fica aqui em Osasco, na Viliara, onde ele tem uma loja de instrumentos. Quer um instrumento novo? Vem para cá, eles têm. Se quiser fazer aula de música, vem para cá também. E eles têm aula de vários instrumentos. Então, Scala, obrigado aí pelo apoio. O outro, eu quero agradecer o Aureon Relógios, que mandou para mim aqui um relógio bonitão, né? E vai ter um desconto para vocês aí também aqui na descrição. Fala que falou com o Ronaldo do Oca, que eles vão dar um descontão bem bacana para vocês lá. Valeu? Aureon, obrigado. E falta alguém? Falta alguém? Falta alguém? Ô, produção, falta alguém? Acho que não, né? Então, sem mais demora, vamos para o nosso convidado especial, que é meu amigo Caio Miller! Ha! Olha aí, ó. Quem achou que eu não estaria aqui? Estou aqui, ó, do outro lado da mesa agora, meus amigos. Sim, porque vamos falar, né, sobre a minha trajetória de vida, olha só, hein? Eu com meus poucos 40 anos, quase. Mas tem bastante história pra contar aí, que o bagulho vai ser louco, hein? Tem várias histórias muito interessantes aí. Mas, primeiramente, obrigado, Ronaldão. Estamos aí Tamo juntos. junto. Sempre nesse processo aí de fazer esse canal. E você, meu amigo, você que segue esse canal e ainda não curte, não acompanha, Não siga. compartilha! Não compartilha com seus amiguinhos, faça isso, pô. E vai ter coisas, tem novidades quentes aí pra chegar aqui no canal. Então vocês fiquem espertos que o bagulho vai ser louco. Mas muito obrigado aí, tamo junto nessa tarefa. E vamos hoje, né, falar aí sobre música, sobre educação musical, sobre... Trajetória do meu amigo Caio. Ele não quer falar, gente. Ele não quer falar. Já tá fugindo do papo. Não, vamos falar sim. Viver de música, que o bagulho é louco viver de música, ó. Eu tô aí há, o quê? 20 anos vivendo de música e tem bastante história pra contar aí. É isso. Então vamos começar. Bora. Beleza? Caião, pra começar, vamos começar da onde? Da onde? Do princípio, do começo, do início. É isso aí. Quero saber de ti como a música chegou até você, na sua casa. Pode Né? crer. Assim, qual a idade que você tinha e como você começou, identificou que, pô, tô curtindo isso. Né? Assim, a música fez parte da sua infância. Como foi isso pra você? Vamos começar desse ponto, Claro. porque aí a gente começa a traçar essa trajetória sua É lógico. de vida e de música. Com certeza. Então, eu vim de uma família muito musical, né? Porque, assim, a minha mãe, ela estudava música na época de solteira. Ela estudou, inclusive, no Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Estudou piano, estudou violão. E, paralelamente a isso, a família do meu pai sempre foi muito musical, assim, sabe? Era uma família de vários irmãos, sabe aquela coisa de churrasco de domingo que rola o pagodão e os irmãos fazem roda de samba e coisa e tal. Então, assim, até hoje eu tenho um tio que ainda toca, que é um tio que mora no interior, em Bauru, e que toca num grupo de samba e pagode também. Então, assim, desde sempre, desde pequeno, eu tinha essa coisa da música na minha casa, né? Minha mãe tocando violão lá em casa. Apesar de que depois quando ela casou, né? Ela parou um pouco de se dedicar a isso, né? Mas tinha o violão lá em casa. Durante um bom tempo tinha um piano em casa. Então, assim, essas vivências também na casa da minha avó paterna. Então, assim, música sempre tava rolando, né? Mas quando que foi essa identificação sua? Pô... Não, isso aí vai chegar daqui a pouco ainda. Vai demorar Beleza. uns anos ainda. Eu tô só contextualizando. Mas assim, eu vou contar um caso meu também, assim, Uhum. a minha sensação de música, na minha cabeça, começa com 9, 10 anos. É. A minha casa, onde meus pais ouviam música também. Sim. É esse ponto que eu quero chegar, assim,
A música não chega de repente, agora eu quero música. Não, eu sei que não. Não, não chega mesmo. Não, mas é aí por isso que eu tô falando isso, porque vai chegar, vai desembocar, né? Porque essa vivência, justamente vendo minha mãe tocar, vendo esses eventos na casa da minha avó paterna e tal, isso já gera um ambiente mais musicalizado que a gente fica mais ambientado com a música, né? Mas, respondendo a tua pergunta, foi lá pelos 7 anos, 8 anos talvez, que eu me lembre, que eu começava a pegar o violão da minha mãe pra ficar brincando, assim, né? Um de George, antigo ainda, de 75, se eu não me engano. Essa época da George era muito boa, inclusive. E ficava brincando com o violão, sabe? Coisa de criança mesmo, brincando e tal. Com o piano também, né? Com o piano, ficar brincando lá, batendo nas teclas e tal. Eu lembro que era bem desafinado o piano, inclusive. Ficou muito tempo parado, né? E aí foi por aí. 7, 8 anos que eu comecei a gostar do negócio. E ver que aquilo poderia ser divertido, né? Criança total, né? Sim, Você claro. não tem a menor noção do que é. Totalmente brincadeira, né? Mas enfim, e aí eu lembro que mais ou menos nessa idade foi justamente minha mãe me deu um violãozinho também. Um violão que era da Rosine na época. Um violão 3/4, pra quem não sabe, é um violão que é um pouquinho menor do que o violão de tamanho tradicional, né? Justamente o violão tem um tamanho de 4/4, o 3/4 ali é, né, relativamente menor. E aquele violãozinho ali, eu comecei a... Ela me ensinava algumas coisas, bem simples e tal. Eu lembro que, sei lá, na época da 2ª série, assim, com esse violãozinho, eu cheguei a tocar, né, nesses festivalzinhos da escola, assim, de show de talento, sabe? Essas coisas assim. Tenho uma vaga lembrança disso, assim. Pois é, e aí começou essa parada, né? E eu fui brincando com aquilo, fui brincando com aquilo. Isso com 9, 10 anos. 9, 10, 11. Aí quando começou a chegar ali pelos 11, que foi quando eu tive uma vivência muito com... Meu irmão é 4 anos mais velho que eu, né? Professor de geografia. E na época ele tava muito rock and roll, assim. Ele era anos 90 ali, né? Começo dos 90. Então, assim, quer dizer, um pouquinho mais, né? Sou de 86. E aí, meu irmão, eu lembro que ele escutava muito rock, vários discos da época ali, do grunge principalmente, né? Meu irmão tinha o Nevermind do Nirvana, tinha o Ten do Pearl Jam. Fora que você tá passando ali por um processo de 86 pra frente, ainda é daquela leva das bandas dos anos 80 ali, ainda tem um pouco disso aí. Sim, pra caramba, é. Não, mas isso daí, na verdade, assim, eu fui visitar essas bandas dos anos 80 muito tempo depois. Porque o que eu estava ouvindo na época... Perdão, você tem razão, porque você nasceu em 86. Exatamente. Né? Você começou a ter noção lá 90 e alguma coisa. Você tem razão. Exatamente. Eu me equivoquei aqui. Mas aí o que acontece? Porque até onde eu tinha a vivência, era minha mãe tocando violãozinho lá, as músicas populares, Chico Buarque, essa questão da MPB de maneira geral, né? E aí eu fui descobrir o rock e essa coisa da música mais internacional mesmo, de maneira geral, né? Com o meu irmão. E aí ele ouvia, né? Bandas dessa época aí, né? O próprio Nevermind, Nirvana, que foi um disco... Eu tô falando ele de novo porque foi um disco que me marcou muito, inclusive. E ele ouvia outras coisas também, né? De rock ali dos anos 90. E aí eu falei, porra, esse negócio de guitarra é um negócio interessante, né? Parece divertido. Como que ele chama, seu irmão? Nélio. Nélio Toledo Júnior, que meu pai é Nélio também. Culpado de tudo... Então, teve uma coisa ali que realmente... Deu start, né? Ele gostava muito de The Doors, e depois eu fui ouvir mais, né? Bandas setentistas, oitentistas e tal. E ele tinha um amigo ele tava no ensino médio essa época, sei lá, ou tava quase no ensino médio, alguma coisa assim. Ele tinha um amigo de colégio e o moleque tocava guitarra. E na minha cabeça ele tocava pra cacete, assim. Puta, nessa idade? Incrível, velho. Ele tirava, né? A primeira vez que eu vi um cara tocando guitarra, assim, com som com distorção. E eu falei, caraca, bicho, esse negócio é mágico. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, quero fazer aula de guitarra. Quero tocar guitarra. Aí ela, mas você não quer fazer aula de violão, porque já tem o violão, não sei o quê, pipipi. Aquela papo que virou uma lenda urbana que precisa aprender violão pra aprender guitarra. Isso é uma mentira!
Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, eu até falo, marca uma aula experimental aí que eu falo pra você porque é uma mentira, mas enfim. Mas eu falei, não, eu quero fazer aula de guitarra. Aí ela falou, beleza, né? Vamos fazer aula de guitarra. E aí, adivinha onde eu vim fazer aula de guitarra? Dinha, quem? É onde? Quem? Aonde? Pra onde? Aqui, Na escala. na Scala, aonde era uma escola extremamente menor do que é hoje em dia, né? Era só a parte antiga ali, onde tem poucas salas e tal. E eu comecei a fazer aula, olha que curioso, né? Com um professor, o primeiro professor de guitarra que botou a guitarra na minha mão, que foi o Dorgival, professor lendário aqui de Osasco e região. E que ele é pai de um aluno meu, que é o Zeus. Que foi fazer aula comigo, fez aula comigo um tempão depois, aqui no Scala, olha que coisa, né? E, enfim, e aí eu comecei fazendo aula de guitarra. E aí eu falei, bicho, esse negócio é legal, esse negócio é legal. Ainda não levando tão a sério, né, como a coisa da profissão, mas realmente eu gostava, queria fazer e tal. E, enfim, fiz aulas aqui com alguns outros professores posteriormente, quando eu fui evoluindo. E fiz bastante tempo, vários anos aí. Talvez eu comecei com 11, sei lá, acho que eu fiz aula até uns 15, 16 por aí, talvez. E passei por alguns professores aqui que foram super importantes para minha formação musical, como o André, o vulgo Japa, que era um professor incrível, puta guitarrista, jazzista absurdo, assim, ó. Há muitos anos ele já mora lá no Nordeste, acho que em Fortaleza, se eu não me engano. Virou produtor musical Mora de banda. mora mal. Pois é, né? Que coisa chata. Enfim, e esse cara também foi um cara importante pra minha formação, por quê, né? Aí que vem Na época que eu fazia aula com ele aqui, ele estudava numa escola que chama IGT, que é o Instituto de Guitarra e Tecnologia. É uma escola icônica aqui de São Paulo de guitarra, que foi fundada no final dos anos 80 por um cara chamado Vander Tafo, que foi um grande guitarrista brasileiro, falecido já em 2008, que tocou com um monte de gente, um monte de banda, né? Tocou com Rádio Táxi, com Joelho de Porco, tocou com um monte de artista, Guilherme Arantes, uma porrada de gente. E teve a banda Tafo nos anos 90, que foi bem legal. E o que acontece? Essa escola, ela era uma referência de escola de guitarra, porque todos os caras de guitarristas de nome e de realmente guitarristas top aqui do Brasil, eles davam aula lá. Porque quando o IGT foi criado, o Vander ele trouxe uma proposta parecida, semelhante com uma escola que tem nos Estados Unidos, que é o GIT, que é uma escola icônica de guitarra também. E aí, esse meu professor que dava aula aqui, ele estudava lá. E aí, quando ele vinha trazendo as coisas, os materiais pra mim e tal, aí eu falei, bicho, eu quero estudar nesse lugar. Porque lá estavam os caras lá, o Mozart tava lá, o Mozart Mello, né? Não o Mozart, o Amadeus, né? Esse aí já tava morto, já se estivesse lá, tá louco. Só se fosse fantasma. O Mozart, o Eduardo Danui, o Rafael Bittencourt, o Angra deu uma aula lá uma época. E mais uma porrada de cara. Você falou, quero ser um deles, quero ir pra lá, quero ser o cara. Eu queria pelo menos estar lá, pra sentir o ambiente e estudar. Pra respirar aquilo, né? Exatamente. E aí foi quando eu falei com os meus pais e tal, e né, graças ao apoio deles sempre, que eles me apoiaram sempre muito nisso, eu comecei a estudar lá. Na época, né, que não era... Hoje em dia nem existe mais o IGT como ele era. E, bicho, ali foi a virada de chave que eu precisava. Porque ali eu tava convivendo com os caras e com colegas de aula também, que estavam naquela pegada. É uma escola que, principalmente naquela época, a galera tava ali fissurado pra tocar guitarra e pra fazer o bagulho acontecer, né? Porque você queria ser bom de qualquer jeito né? E aí nessa época eu já tava ouvindo uma porrada de outras coisas, né? Já tinha buscado as bandas dos anos 80, já tinha ficado enlouquecido com os guitarristas instrumentais, né? Steve Vai, Satriani, Wim Malmsteen, esses caras que são grandes referências da guitarra instrumental. E ali foi a virada de chave, aonde eu falei, bicho, eu quero fazer isso pra minha vida.
Vou estudar nessa caceta aqui, vou ficar bom nisso aqui. Tá, mas antes de continuar, Sim. quem desses caras que você acabou de comentar, Hum. você falou, esse cara eu quero ser esse aqui. Esse aqui vai ser meu ídolo. Esse cara que foi meu padrão de excelência. Quem foi nessa época? Sei que mudou durante o tempo, sei que isso muda, sim. mas nessa época... Puta, é que na verdade assim, não é nem essa questão de mudou, é que nessa época tinham tantos caras que eram ícones que ficava até difícil, assim. Porque, por exemplo, o Eduardo Anui, que sempre foi uma referência pra mim no rock and roll, no metal, no blues, que é o guitarrista do Dr. Sim, foi guitarrista do Dr. Sim há muito tempo. O Faísca, que é uma lenda da guitarra brasileira, blues, country. O próprio Mozart, que é talvez o maior professor de guitarra que existe tipo, é uma coisa assim que existe no planeta, porque a metodologia que ele tem é um negócio assim surreal. Então eram vários caras que estavam ali que, tipo assim, eu lembro que eu passava pra ir pra minha sala, e eu estudei com vários professores lá também, dependendo da sala, em algum lugar, e você sempre passava ali por uma sala, às vezes com a porta aberta, e tinha o cara tocando, né, tipo, ou dando aula, e aí você, eu parava Parava pra ter aula de bico ali, né? Não, eu parava e ficava vendo, assim, o Edu, várias vezes eu parei pra ver, o Jeff... o Jefferson Danui, que também é primo dele. O Márcio Kayama, que foi meu professor lá, que é, olha, um guitarrista absurdo, assim, que tem uma abordagem impressionante. Não só do rock e do metal, mas de outras vibes também. Então tinha muitos caras ali. E cada vez que quanto mais eu estudava lá, eu ia descobrindo. Aí eu ia descobrindo outros caras que eram absurdos, assim, que eu comecei a ficar... completamente alucinado, que é o caso do Michel Leme, que é um guitarrista que eu gosto até hoje, que eu faço aula com ele até hoje, pra ter ideia. O Sandro Reich, que foi um multi-instrumentista brasileiro surreal, assim, ó, não dá nem pra falar de tanta coisa que o cara faz. Então, assim, eu fui descobrindo muitas coisas. O próprio Vander, né? O Vander Tafo, assim, ó, era um negócio abissal a técnica que aquele cara tocava, assim. Eu acho que eu nunca vi na vida, pessoalmente, um cara com uma palhetada tão limpa, tão rápida, ao vivo, assim, do lado, né? E eu lembro que a gente tinha lá numa parte da escola, tinha as workstations, assim, né? Pra você ficar estudando lá antes de ir pra aula, onde tinha uma guitarra, uma mesinha de som com fone pra você ficar. Aí tinha as fitas cassete pra você... você assistir vídeo, aula, gringa e tal. Na época, fita cassete ainda. Um monte de gente não sabe nem que diabo é fita cassete. E aí, tipo assim, eu lembro que muitas vezes, o Vander, apesar dele ser o diretor da escola, várias vezes ele passava pelo corredor e aí ele falava assim, tu arruma isso aí, não sei o quê. Tinha uma voz de fumante, assim, sabe? E era muito legal, então, ter essa vivência com os caras. E tipo assim, foi o que me fez estudar lá vários anos. Eu fiz todos os módulos lá, até a formação, até me formar lá. Isso com quantos anos? Eu comecei com uns 16, sei lá, 17 por aí. E a escola formal, como que era essa? Não, eu tava estudando também. E como era a sua relação enquanto músico já Sim. na escola? Não, isso era maluco. Aí, tipo, eu devia estar no terceiro ano, mais ou menos. Aí eu me dividia, né? Com o colégio, com o IGT, que era uma vez por semana, mas eu ficava estudando pra caceta durante a semana. Eu trabalhava já, comecei a trabalhar na época numa distribuidora de autopeças, que me deu hérnias, eu acho, até hoje. Carregando disco de freio, cara, desgraça. Mas, enfim, faz parte da vida, né? Claro. Se fuder um pouco. E aí, o que acontece? Tava numa coisa muito louca. Tanto que quando eu terminei o colégio, eu nem comecei a fazer faculdade logo. Eu comecei... eu arrumei depois que eu terminei o colégio, eu ainda estava estudando no IGT. Eu fui terminar o IGT em 2008. A escola, o colégio eu terminei em 2004, se eu não me engano, isso. 2008, que foi quando o Vander faleceu, foi onde eu fiz a minha última prova, em janeiro de 2008. E na época, eu fiquei todo esse tempo sem fazer faculdade, porque eu estava me dedicando à música. Arrumei um trampo na Teodoro Sampaio, de vendedor de loja, lá no Miolinho, onde tinha porrada. Na época tinha porrada de loja. Queria porque queria estar perto, né? E foi legal pra cacete essa vivência também, porque eu pude conhecer muito equipamento, muito instrumento.
A loja que eu dava aula, do lado, quem trabalhava do lado era o batera do Claustrofobia. Tipo, então era muito legal viver com os caras. E era um ponto que, tipo, vira e mexe, passava grandes músicos lá, né? Teodoro sempre foi um ponto alto, assim. Referência, né, de compra de instrumentos então, sempre foi acabei ali. conhecendo Ainda vários. Ainda é. Caiu bastante as lojas lá, mas ainda é. E aí fui estudando. Aí é o que curioso, né? Antes de 2008, na verdade, quando foi em 2007, eu acho, eu comecei a fazer faculdade. Só que olha que doido, né? Aí que eu acho que é legal falar sobre isso. Na época, nem eu botava muito fé nessa coisa de viver de música. Eu tinha meio receio, né? Mano, mas será que eu vou pagar minhas contas sendo músico, tocando guitarra e tal? E aí eu comecei a fazer educação física. Paralelamente. E aí eu fiz educação física com aquele pensamento. Bom, eu sempre gostei de treinar desde moleque, porque além da vivência da música, eu tinha vivência de esportes, artes marciais e tal, não sei o que. Eu sempre gostei. Aí eu comecei a fazer educação física. E aí eu tava me dividindo. Teve uma época na minha vida que foi insana, assim, porque eu dava aula, já tava dando umas aulas de música também, na casa da minha mãe. Isso depois que eu saí da loja de instrumentos. A minha memória já tá meio ruim, eu não lembro quando acabou Com 40 uma coisa, já? acabou outra. Mas enfim, eu trabalhei na loja de instrumentos, tava dando aula, umas aulinhas particulares, aquela coisa toda. Comecei a fazer a faculdade de educação física. Aí quando eu comecei a faculdade, realmente eu já tinha parado de trabalhar na Teodoro. Porque aí agora eu tava me clareando a mente. Aí eu fazia a faculdade de manhã, dava umas aulas à tarde, comecei a dar aula na casa da minha mãe, comecei a arrumar umas escolinhas pra dar aula de música, instrumento. Aí já com... Eu devia estar aí com uns 19, 20, sei 20. lá, 20, 21, sei lá. Aí, beleza, aí trabalhei dando aula, isso mesmo. E aí eu me dividia com a faculdade de educação física, aulas pra pagar a faculdade, porque eu sempre paguei minha faculdade. Aí à noite continuava dando aula, às vezes tocava, fazia uns botecos, comecei a ter umas bandas, aquela coisa toda. E aí, tipo, até que chegou uma hora que eu comecei a evoluir na educação física, fiz 2 anos e meio de educação física. Chegou uma hora que, tipo, a coisa já não tava dando certo, porque eu não tava conseguindo conciliar tudo. Eu não tava... A hora da escolha. Bicho, aí foi onde... Chegou na época de fazer estágio, eu tava dando aula em academia. E eu até tava me dando bem com as aulas de academia, porque eu fui pra justamente as aulas mais musicais, né? Eu dava aula de jump, step, spinning. Até nisso você buscou a música. Você viu que coisa doida? E eu era bom até dando essas aulas aí, que eu era meio biruleibo das ideias, não sei o que... Mas era... né? Acho que eu sou ainda um pouco. E aí, tipo... Dava certo. Mas aí chegou uma hora, e aí veio um fato importante de quando essa chave virou. Que na época eu tocava com uns brothers, e o baixista da banda que eu tocava, que foi uma das primeiras bandas assim que eu acreditei, que fez músicas próprias e tal, ele tocava com uma outra banda de outros caras aqui de Osasco, que era o Darkness in Flames. E aí olha que papo doido isso, né? Os caras, eles tinham um guitarrista, 2 guitarristas, né? Mas um deles, ó a fofoca, o guitarrista, ele acabou ficando com a mulher do baterista. E aí teve uma treta na banda, assim, ó, teve uma treta federal. Só que essa treta federal foi tipo uma semana antes, que eles iam abrir um show muito foda. Na época era o Credit Card Hall ainda, que era o Grave Digger, uma banda europeia de metal classicona. Quando uma mulher implode uma banda, tá aí, de novo. Não foi só Yoko, não. Nesse caso aí, na verdade, o guitarrista foi um baita de um safado, né? Porque ele que foi... Mas, mano, puta... E os caras eram amigos e tal. Mas, enfim, eu tô falando isso só porque expulsaram o cara da banda uma semana antes. E aí o baixista, que era da minha banda e dessa banda aí, chegou pra mim e falou assim, mano, pelo amor de Deus, a gente tá precisando de um guita, porque semana que vem tem um puta show foda, a gente precisa fazer esse show. Você consegue fazer? Eu falei, mano, sei lá, eu não conheço nem as músicas de vocês, era um monte de música própria, banda de thrash metal, legal pra caramba, nem existe mais, faz muito tempo.
trashão tradicional, assim, anos 80. Aí eu falei, tá, bora, vai. Mano, eu peguei o som dos caras, fiquei ouvindo pra cacete, tirei as músicas, fiz o show. Foi do cacete o show, assim, o primeiro show grande da minha vida, num palco grande, com uma galera, tipo assim, foi insano, assim. Foi uma coisa marcante. E aí eu lembro que depois desse show, a gente deu uma entrevista na Kiss FM ainda, programa do Vitão Bonesso, e foi do cacete. E aí os caras chegaram pra mim e falaram, mano, você quer continuar na banda e tal, etc e tal? A gente ensaia tal dia, tal dia, tal dia, é assim, assim, assado, vamos gravar um novo EP, pá, 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 pá. Aí eu falei, mano, puta, eu não vou poder, velho, porque eu tô fazendo uma caceta do estágio da Faculdade de Educação Física. E aí eu não fiz, não toquei com os caras. E isso me arrependi amargamente, assim. Não era pra ser. Não, mas se os caras tivessem... Porra, se os caras tivessem no Rock in Rio hoje, eu ia estar extremamente... Ainda bem que não estão, paciência. Lá, não era pra ser, tudo certo. Não era pra ser. E aí, isso foi a chave que virou. E aí teve umas outras coisas também de... treta com academia. Porque, meu, essa parte de academia, os caras tem cada pilantra que você não tá ligado também. Pula. Isso, vai pra outro episódio. Mas, enfim, aí eu falei, quer saber, mano? Foda-se. Vou parar a faculdade de Educação Física. E aí, paralelamente a isso, eu descobri que um professor que era do IVT, que era o Instituto de Violão e Tecnologia lá da escola, que tinha o IGT, que era o Peter Dietrich, puta professor, mano, esse cara é monstro, assim, doutor em linguística e semiótica da canção. É bizarro. Peter é um cara, e um puta cara de gente boa. Ele justamente abriu um curso de música popular, na faculdade na Zona Norte, que era a Uni Santana. E aí eu falei, mano, ele abriu o curso lá, e aí eu falei assim, mano, quer saber? Faça essa faculdade aí. Parei e fui fazer a faculdade de música, lá na Zona Norte. E aí, por coincidência, a minha turma foi a segunda turma a se formar. Então o curso estava bem no começo. E lá eu conheci, foi uma época da minha vida que também, putz, tive contato muito diferente do IGT e muito enriquecedor, assim como no IGT. É network, né? Porque em geral, Puta, pra cacete. faculdade é isso, né? Tá todo mundo nascendo para a profissão. Todo mundo quer muita coisa. Tem gente que vai chegar, tem gente que vai ficar no meio ali. Mas onde você conhece muita gente. E aí você... Não sei se tinha lá o WhatsApp na época, mas... não, nossa. Tinha nem, sei lá, na época devia ter ICQ, sei lá, Orkut, não sei. E aí é onde você cria essas raízes, né? E aí, fala, o que te conhece aqui, te conhece ali, começa a te puxar para fazer outras coisas. Né? Aí você tem amigos pra vida, né? E foi a vivência que... E aí, tipo assim, curiosamente, tinha uma amiga minha lá na faculdade, nessa mesma turma, que já tinha tocado comigo, baixista, a Tama, vocalista também. Aí eu falei, olha que coisa, né? E eu tinha outros conhecidos também que eu já tinha visto a cara, assim, outros caras que eu conhecia. Tinha o Alexandre Bastos, que foi colunista da Cover Guitarra e tal. E eu acompanhava as cover guitarra, né? Adorava, assim, quando adolescente pegava as guitarras. Porque na época, meu filho, não tinha vídeo de YouTube pra você ver aprender a música ou ver o review do pedal que você quer comprar. Você tinha que comprar a revista lá e alguém falando do pedal. Esse era o review. Entrevista com o Steve Vai, entrevista com não sei quem. Aí transcrição de música, com a partitura das músicas lá, pra você querer aprender e tal. Aí tinha esse cara lá, tava fazendo faculdade também, fizemos juntos. Então foi tão legal, assim, na faculdade. E aí eu fiz a licenciatura em música. E com a convivência dos professores que eu tive lá, eu tive professores muito foda, assim. Putz, lá foi muito legal, porque eu tive o prazer de ter aulas com um cara, tipo, que nem o próprio Peter. Estudei com o Rodrigo Morte, que é arranjador da Jazz Sinfônica de Campinas. Esse cara é monstruoso, assim. Rafael Ferreira, o PH, que é um saxofonista absurdo, assim, que dava aula de arranjo. O Gogô, Hilton Valente, pianista. Eu não sei nem se ele é vivo ainda, porque ele já era velhinho na época. Pra você ter ideia, o cara dava aula de história da MPB e ele viveu isso, porque ele foi pianista do Tom Jobim e tal. Então, mano, puta, foi muito foda. Assim. Se alguém estiver assistindo, souber dele, bota aqui na descrição, aqui, manda mensagem pra gente. Do Gogô aí. Puta, esse cara era fenomenal, assim, um tiozinho, mano, que era muito engraçado a aula dele. Era, tipo, contando casos da vida e tal. Era muito bom, assim.
Enfim, e aí a faculdade de música me deu uma percepção diferente do IGT, que era um lance mais técnico, mais de guitarrista, mais de não sei o quê. Abriu minha cabeça muito como professor de música e como a possibilidade de dar aulas em ensino fundamental, médio, né? O colégio, grade curricular, aulas de música para essa outra âmbito, né? E junto com isso, você continuava dando aula Sim, tava dando aula de particular. instrumento. Nessa época eu já tava, tipo, dando aula de... Eu acho que nessa época, inclusive, eu já tava dando aula aqui, né? Isso já com quantos anos? Vamos lá, vamos só mensurar um pouquinho isso aí. Aí já tava com, sei lá... Não, talvez eu esteja me confundindo um pouco. Porque eu terminei a faculdade de música, entrei em 2009, 10, 11, 12, eu acho. 2012. Aí, foi por aí, Então, né, faz o quê? 14 anos atrás? Não. 14 anos, né? Por aí. Então, já tô aí com uns 20, sei lá quantos aí, 25, né? 24, sei lá. É que música, assim, eu vejo pelos meus filhos, né? Eles começaram a fazer aula com 7 anos. Né? Eu assim, lembro deles pequenininho, então, Rodrigo pequenininho. Então, Carol e eles, com 7 anos, já começaram a ter aula. Ficou 1 ano e meio tendo aula em casa e tal. Depois pararam um tempo e voltaram com a corda toda, assim. Hoje ela tem 19 e ele fez 17 agora. Caralho, né? Cara, ele já tem experiência de 10 anos. Então. Então, quem tem experiência de 10 anos com 17 anos? Pois é. Então, aí, no seu caso, a mesma coisa, assim. Sei lá, tinha seus 26, mas você tocava há 20 anos, porque desde pequeno sua mãe dava aula pra você. E aconteceu tanta coisa nesse meio do caminho que eu acho que até por isso que eu me perco um pouco nas contas, né? Mas enfim, e aí foi sensacional. A faculdade me abriu muito a cabeça, assim. E aí de lá pra cá eu vim me dedicando a dar aulas, a tocar, a estudar por conta própria. Fiz um monte de aula no meio do caminho com outros professores, aulas particulares. Nunca parei de estudar, né? De profissão de professor de música, quanto tempo? Putz, bicho, se começar a contar desde a época que eu comecei a dar aula lá na minha mãe, já faz uns 20, viu? 20 anos aí de estrada dando aula. E não só isso, né? A gente tá falando, eu sei que você tem outros projetos, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uhum. Mas 20 anos é muito tempo, né? De carreira, de professor, de profissão. Né, bicho? E te louco. dá muita autoridade para falar sobre isso, né? E eu acho muito importante isso, né? Na hora de você escolher um professor, ter um professor que tenha essa autoridade, né? De ter passado por uma escola técnica, uma faculdade de música. Lógico, só isso, não é só também, é muito, eu sei disso, né? Mas tudo isso influencia muito no método e tudo mais, né? Então, porque é aquela coisa, né? Além de, obviamente, você ter disciplinas próprias na pedagogia, na faculdade de música a gente tem, se você quer fazer a faculdade de música, por exemplo, ó, vai anotando aí. Você vai ter várias disciplinas musicais, que nem canto coral, arranjo, regência, harmonia, rítmica, história da música. Rodrigão, nota aí. Ó, várias coisas aí, Rodrigo. Já vai ficando esperto aí. Se for uma faculdade específica com, sei lá, composição e regência, aí vai ter um foco maior nessa parte, né? Se for o bacharelado, obviamente, você vai ter um foco maior no instrumento em si. Eu acabei não fazendo bacharelado, até para explicar, né? Porque como eu já tinha me formado no IGT, a grade lá da faculdade não me atraiu tanto. Eu tava mais na vibe de realmente trabalhar as questões da licenciatura, né? Que foram as disciplinas relacionadas à pedagogia, né? Uhum. Então, didática, psicopedagogia, a parte de prática de ensino de maneira geral, né? Tive algumas professoras muito boas nisso. Desde a época da faculdade de educação física, eu acabei tirando coisa boa disso também, porque eu tive aulas dessa parte didática, porque eu também estava fazendo na época a licenciatura em educação física. E licenciatura por licenciatura tem disciplinas comuns, né? Então, se você vai fazer, sei lá, matemática, você vai ter uma disciplina lá de didática semelhante a quem faz a geografia, sei lá, entendeu?
Não, então, e aí eu tava focado nessa parte da licenciatura, né? Que foi muito legal, muito enriquecedor. E aí... Então, respondendo a tua pergunta, sim, tava dando aula sempre, tava focado nisso, E né? Em 20 querer anos ser de um bom profissão professor. nisso. Então É. tem muita experiência ali de muitas coisas que a gente vai descobrindo, né? A gente vai aprendendo. Eu posso dizer que você é, assim, diferente de outras pessoas que a gente conhece, né? Você sempre foi da música. A gente nunca teve, tirando essa questão que você tentou ir ali para educação física, tirando isso, você não teve outra vida sem ser a música. Exatamente. Né? Nós temos amigos em comum que fizeram uma faculdade de uma outra coisa e foi pro mercado e chegou lá, não gostou do que Não viu, rolou, tinha feito já estudado música há um tempão, É. saiu, voltou para a sala de aula para estudar música e dar aula de música. Foi isso. Né? Na verdade, sim, o lance, tanto que você falou exatamente isso, eu sempre tinha me inserido, porque eu paguei a faculdade de educação física dando aula de música. Então, assim, era muito curioso, né? Porque eu não acabei largando. E eu acabei, e na verdade, desde o começo eu falei assim, eu vou fazer a faculdade de música como uma segunda opção. Tipo assim, quer dizer, de música não. Fazer a faculdade de educação física como uma segunda opção. Se eu não conseguir dar certo tocando, eu vou ter outra profissão. Então já nem era pra ser como uma primeira profissão. Então eu falei, bicho, por que eu tô perdendo tempo nisso, né? Apesar que não foi uma perda de tempo. Como eu falei, teve disciplinas comuns que foram legais. E assim, o que eu acho legal é que até hoje eu monto meus treininhos da academia lá por conta própria, entendeu? Ajudou pra isso, na verdade. Foi legal, assim, não que eu treine super firme nem nada assim, só uma questão de saúde mesmo, né? Mas é algum negócio que me agregou, assim, foi legal. Mas realmente, a música sempre teve na minha vida. Agora, vou fazer uma pergunta que não tem como não fazer. É possível viver de música? A resposta a gente já sabe, mas a gente precisa perguntar e ver o quanto isso é possível, né? Porque tem muita gente assistindo, né, que quer percorrer esse caminho, né? Assim, diferente do passado que era mais marginal, vamos dizer assim. Sim, a música era vista como vagabunda, aquela coisa toda. Hoje em dia já não. Hoje em dia todo mundo tem uma cabeça um pouco melhor. Imagino eu, né? Ainda Imagino mais, em eu. alguns casos a gente passa umas complicações. Exato. Né? Então assim, mas a pergunta ainda assim continua valendo, né? Sim. Infelizmente ou felizmente nos dias de hoje, é possível viver da música? Sim, então, vamos lá, né? Vamos Que nem o Jack, por partes. vamos para as verdades que precisa ser dita. Porque, assim, é uma área que você precisa realmente se virar nos 30 em alguns momentos, né? E você não pode depender, quer dizer, minha opinião, né? Porque eu vi isso acontecer com muitos amigos. Você não pode depender só de uma vivência musical. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, não dê só aula, não só toque, não só produza, não só seja músico de estúdio, não só faça side. O músico, pelo menos eu falo por mim, para você conseguir sobreviver, você tem que ter mais áreas de atuação. Ferramentas e áreas de atuação diferentes para você Exatamente. conseguir cumprir, vamos dizer assim, todo um arsenal de ferramentas. Exatamente. Né? Então, por exemplo, falando por mim, eu dou aulas e eu toco. Toco com bandas, toco com banda fixa, faço freelance, faço outras coisas. Então, assim, são duas áreas que vira e mexe quando às vezes os alunos dão uma caída por qualquer motivo, pandemia, por exemplo, estava aí para mostrar isso, ou os shows caem, né? Você tem ali como se equilibrar. Eu vi muitos amigos na pandemia que só tocavam, só faziam um barzinho, só faziam qualquer coisa, que tiveram que se virar com outra coisa na pandemia, não tinha como. Né? Então, por exemplo, eu trabalho nessas duas frentes, que é o lance das aulas, e eu gosto muito de dar aula, e o lance de tocar, que pra mim é a melhor parte do meu trabalho, estar no palco tocando, pra mim isso é o mágico, né? Mas eu tenho muitos amigos, por exemplo, tem um brother que deu aula aqui um tempão, que é o Dandan, que dá aula e faz muita produção. Ele tem um estúdio, ele grava muito, ele grava guitarra pra um monte de gente, ele faz essa parte de produção musical, né? Então, é uma outra área. Eu tenho amigo que toca e faz, por exemplo, essa coisa de gravação.
quando o cara chama, por exemplo, um produtor igual esse brother, chama, ó, tô precisando de um guitarrista pra gravar tal coisa. O cara vai lá e grava. Tem cara que acompanha, tem um brother aqui de Osasco também, que acompanha, tem bastante contato e consegue acompanhar vários artistas, assim. Então já acompanhou o Gabi Amarantos, acompanhou a Ruge, acompanhou... É uma outra área também, que dá uma grana boa, mas se um dia acaba o trampo, você tem que arrumar um outro, tá ligado? Então, assim, o lance é que você precisa não depender só de uma coisa, né? Eu faço, como eu falei, dou aula e toco. E quando eu falo toco, eu toco tudo, bicho. Quando os caras chamam... E eu não toco tudo porque... Ai, nossa, eu toco porque ele é o prostituto musical, né? Quando o pessoal fala... Eu toco porque eu gosto mesmo. Eu já fiz trampo de sertanejo, já fiz trampo de forró, já fiz trampo de baixista, já fiz trampo de voz e violão. Voz e violão eu tenho feito mesmo porque já encheu um pouco o saco já ficar tocando Legião Urbana pros bêbados. Mas... Mas eu faço também. O fato é que você vai fazendo várias coisas. Eu toco na rua, eu toco toco na Paulista com um brother saxofonista de vez em quando, faz um tempo que a gente não faz. Já fiz tanta coisa, bicho. Já fiz o Pombo Guitarrista, Eu ia falar disso agora. O Pombo foi um projeto maluco que eu fiz aí. Pra quem não sabe, Osasco é a cidade do cachorro-quente e do Pombo, né? E aí eu resolvi começar a tocar no centro de Osasco, uma máscara de pombo, uma guitarra infantil e um amplificadorzinho, tipo esse piquititico aqui, tocando versões de música popular em guitarra shred, fritação, assim, né? Isso me fez ir até no Marcos Mion, tipo... Procurem no YouTube que tem. Joga lá, Pombo Guitarrista Caldeirão do Mion, aí vocês vão ver. Então, assim, é fazer tudo, tá ligado? Então, assim, respondendo a sua pergunta, é super possível viver de música. Desde que você trabalhe bastante. Você tem que trabalhar. Não vai cair do céu. Eu vou ficar aqui, vão ver meu vídeo lindo que eu fiz no Instagram e vão me chamar pra tocar numa gig maravilhosa, tocando. Vou só dar aula. Vou só fazer uma coisa. E tanto que, bicho, e se prepare pra isso. Porque eu já vi vários amigos também o contrário. O cara é um puta músico, porque isso é uma coisa muito importante. Um bom músico, muitas vezes, não é um bom professor, e vice-versa. E são questões diferentes, né? Então, eu já vi muito músico bom pra caramba, vários amigos meus, que justamente foram pra área de aula pra tentar sobreviver, tocando. Só que aí o cara não segura um aluno, porque o cara é um puta de um pé no saco, um puta mala, um puta chato, um puta cara que não tem didática, ou qualquer coisa do tipo, e não consegue dar aula, sacou? E aí, bicho, não vai ter jeito também. Você vai acabar ficando duro na pindaíba também. Não vai ter jeito. Então, assim, você tem que ter consciência. Por exemplo, se eu pudesse, sei lá, 90% do meu tempo, eu estaria tocando jazz, música instrumental, fusion, com quarteto, duo, por aí. Mas, bicho, se eu depender disso, eu não vou pagar meu aluguel, sacou? Porque viver de jazz, bagulho puta underground do cacete, né? Com rock já é difícil, mesmo tocando cover por aí, né? Mas já é difícil, mas enfim. Então, dá pra viver, de boa, sabe? Consigo viver, 20 anos vivendo, então, tipo assim, tô aí, né? Se não conseguir viver, não estaria aqui. Exatamente. Tá autoexplicativo aí, né? Tá então certo. Mas a pergunta eu tinha que fazer porque é uma pergunta antiga, que se fazia lá atrás, que tinha uma outra resposta, que tem outra resposta hoje em dia. E eu vejo que o pessoal querendo ir por esse caminho, mas com dúvidas. Eu, como pai, tenho dúvidas. Lógico. Para mim, é uma aula também essa questão de você estar me falando o que é possível e o que não é, e até mesmo para quem está assistindo, falar, é possível, mas desde que você se esforce, como qualquer profissão. Você tem que correr atrás, você tem que, sim, trabalhar muito para conseguir o lugar ao sol. Sim. E tem você que falou, eu lembrei de um cara que foi aluno, tocou comigo na época eu dava aula numa outra escola aqui no Parque Continental. Ele era moleque, fazia aula de bateria. Danilo. Puta, gente boa pra caramba. Ele chegou a tocar comigo depois numa banda que é a Negra Fusão aqui de Osasco, de groove, black music e tal. E esse moleque fez a faculdade de música também, monstro. Ele deve ter hoje em dia ele deve estar uns 25 anos, 20 por aí.
toca demais, assim, é um absurdo. E ele tá trampando, ele parou de dar aula também, ficou de saco cheio de dar aula, parou de tocar, ficou de saco cheio de estar na noite tocando. E ele faz trilha pra Warner. Ele trabalha no estúdio fazendo trilha. E tá ganhando bem pra caralho. É um outro nicho. Sacou? Então, se você se especializar, bicho, você pode fazer, assim. Você pode conseguir, tá ligado? Ainda mais dependendo da área que você quer ir. Que nem ele resolveu ir pra essa parte de produção, né? Mas se você quer viver como instrumentista, aí você corre atrás, arruma as gigs, faz network, sai tocando. Tem que tocar, bicho. Se você quer viver de música, tem que tocar. Faz banda com todo mundo. Faz banda com o Zezinho da esquina. Faz banda com todo mundo. Porque essa vivência de estar tocando é o maior aprendizado. Você tem que tocar, uma hora o bagulho dá certo, uma hora pinta um trampo pra fazer, uma hora toca um casamento, toca um aniversário, faz um bar, faz não sei o quê. Você tem que ir tentando. Bicho, eu já toquei em tanta furada, já fiz tanta... nossa, tanta furada. Então, assim, você passa os perrengues. Não dá pra achar que você... Que nem eu falei, né? Mas você cria casca. Sim. Né? E você cria experiência pra começar a saber o que é bom trampo, o que não é. Se é uma gig que vai dar bom, se não vai. Porque, bicho, esse lance de viver de tocar com banda, você tem que sacar se tá todo mundo na mesma vibe, se tá todo mundo com o mesmo objetivo. Propósito, né? Propósito. Definir propósito. Focar onde você quer lançar a tua banda. Se a sua banda vai ser cover, se a sua banda vai ser autoral, que aí é difícil pra caramba, mas dá certo também quando dá bom, dá bom. Se a tua banda vai fazer evento, casamento, formatura, sei lá o quê. Eu vejo, Caião, que você tá falando muito, fala muito, né, de bandas da região, da cena de Osasco. Sua região de estada, de trabalho é mais essa aqui. Osasco, Metropolitano. E qual que é a mudança, né, de cenário? Como que tá o cenário hoje da música na região? Como que você enxerga isso? Olha, de maneira geral, assim, tem bastante bar, tem bastante lugar pra tocar. Muitos são muito sem vergonha, muitos são caloteiros, muitos são horríveis. Mas, assim, tem como tocar, tem como mostrar o trabalho. Mas também tem muita banda. Então, esse é o ponto. Eu quero saber... sei que conheço uma outra banda que saiu de Osasco, tal, que estourou por aí. A gente pode citar depois, mas quero saber de você, né? E essas bandas, né? Que bandas que saíram daqui? Quem tá na cena? Se você acompanha isso ou não? Como que é isso pra você? Então, é que, por exemplo, bandas que tocam cover por aí tem tocado por São Paulo inteiro, né? Osasco, São Paulo inteiro. A minha banda, né, que é o Barba, a gente toca muito aqui na região de Osasco, graças a Deus, Alphaville, Barueri, São Paulo, algumas coisas também. Então, assim, e faz evento também, né? Faz evento particular, faz uns corporativos, que é sempre legal. Os corporativos são sempre muito bons, né? Então, quanto mais... Só que aí que tá, né? Pô, quero fazer uma banda. Bicho, não adianta você fazer a banda e falar assim, nós somos muito bons, alguém vai descobrir a gente e a gente vai ganhar milhões. Não. Você tem que fazer a banda, você tem que estar com um monte de cara que esteja empenhado com a Trabalhar banda. com qualquer coisa, com qualquer Tem profissão. que investir dinheiro hoje em dia, rede social, né? Somos reféns de redes sociais. Produzir material que decente. também precisa de patrocínio. Você que está assistindo aí, se quiser ver seu nome aqui e patrocinar esse canal, descrição, manda mensagem, estamos aqui. Desculpa, Caio, bora lá. Porque fez todo sentido para mim. Mas exatamente. Então, bicho, você tem que deixar o trampo pronto, sabe? Eu vejo banda aí postando sei lá, o vídeo que você tem pra mostrar no seu Instagram é você gravando com o celular, o ensaio. Tipo, mano, meu filho, não vai dar certo isso. Sabe, tem que ter investimento de foto, de produção, de gravar, ensaio. Tem que gravar, se precisa gravar, precisa ensaiar, vem aí, pô, tem um estúdio aí, meu. Se liga, tem que fazer o bagulho direito, senão você não vai dar certo, bicho. Porque fazendo direito já é difícil, malandro. Então, já é um inferno de conseguir um trampo bom, de ganhar respeito, sabe? E aí você tem que tentar criar uma... Como você diz, né? A palavra... Criar uma... Casca. Uma casca, mas criar também uma autoridade. Isso, autoridade. Você precisa criar uma autoridade. Você precisa mostrar que você veio com seriedade. Porque o que tem... Voltando àquele lance de músico é vagabundo... Mas o que tem de músico vagabundo por aí, bicho, olha, que queima toda a cena.
Como né? qualquer profissão, tem aquele que não é tão bom que fica ali fazendo um beabazinho só pra... Ou aquela banda, assim, que é a banda de técnicos de TI, né? Que no final de semana vão tocar. Tudo bem, se você é técnico de TI, você quer ter a banda, quer ser o futebol de quarta-feira. Mano, seja feliz, tá ligado? Eu não tô te criticando. Vou te dizer que tem muita gente assistindo que é de TI, tem ó. pra Cuidado. caramba, né? E foi um exemplo que eu dei, mas sei lá, pode ser qualquer coisa. Aí você tem uma banda pra curtir e você quer fazer um som aí e tal. Tive um aluno que é assim, tenho vários alunos, né? Que é do banco aqui, enfim. Tá tudo bem também. Mas vamos mudar essa vibe assim. É. Vamos falar de quem deu certo. Quem deu né? certo, sei lá, um monte de gente deu certo, né? O Teatro Mágico, por exemplo, né? Fernando Anitelli foi de um aluno Osasco. daqui, ó. Foi aluno do Scala. Sei lá quantos anos, nos anos 80, se eu não me engano. Eu estudei com ele também, só que no colégio, no fundamental hoje, né? Seria o fundamental. Faz estudei... um corte aí. O que foi, Pedro? Nada, não. Achei que tinha dado zica aí. Deu zica? Não, não. Ah, tá. Então tá. Então, eu estudei com o Fernando Anitelli em 87, 88, 89, por esse período, onde ele já estava começando a tocar sozinho nos bares já. Então, tá vendo? E aí, tipo assim, é muito possível, Desde que trabalhe muito. É como qualquer outra profissão, eu tenho isso na minha cabeça também, que tem que trabalhar e não é só fazer o beabá, tem que fazer mais para conseguir mais. Como qualquer profissão. Você quer mais? Trabalhe mais, faça mais. E eu falo, bicho, ó, por mais que perrengue que passe, eu não trocaria a minha profissão. Não trocaria. Não vou trocar, nunca vou trocar, e eu tenho certeza disso. Eu já falei isso com um monte de gente, já fazia, né? Que tipo, bicho, se for pra eu ter que tocar na rua, no metrô, seja lá o que for, só eu vou tocar e tá tudo bem. Miles Davis já falou isso uma vez numa entrevista. Miles Davis, que foi um icônico trompetista de jazz, né? Que tem que né, lançou nos anos 60, não lembro o ano exatamente, agora me fugiu, que é o Kind of Blue, um dos discos mais importantes da história do jazz. Ele mesmo falou numa entrevista que perguntaram pra ele alguma coisa, parafraseando, né? Que eu não lembro exatamente a pergunta. Você continuaria tocando se ninguém mais te ouvisse? Ele falou, sim, tocaria, porque isso é minha essência, é isso que eu vivo, é isso que eu sei fazer. É isso, no final Então das contas, isso, bicho. Eu não vou abrir mão da minha profissão, eu vou tocar e é isso aí. Muito bom. Tá ligado? E quanto a projeto, o que você está trabalhando de projetos que você tenha para falar pra gente? Para o pessoal saber mesmo, assim, Claro. porque às vezes as pessoas te veem aqui no podcast e falam assim, eu quero só dar aula, eu quero estar lá falando de música. Esse cara retardado aí, Mas esquece que, como você mesmo falou, você tem várias vertentes de trabalho, até mesmo para construir outras possibilidades. Sim. Né? Mas queria que me falasse dos seus projetos, né? O que você tem aí hoje e que a gente pode esperar pela frente do Caio Miller? Sim. Bom, como eu falei, dando aulas de música, né? Tanto aqui na escola de música quanto aulas particulares, isso sempre eu fiz. Eu tenho a banda que eu toco fixo, que é o Barba, que é uma banda de rock, cover em geral, interpretações, a gente faz versões, né? De muita coisa que a gente toca por aí. Eu tenho o meu projeto de música instrumental, que toco às vezes em duo, às vezes trio, às vezes quarteto, que aí é tocar jazz standard, música brasileira, com essa proposta de música instrumental improvisada, né? É uma das coisas que eu venho me dedicando há vários anos aí, que é uma coisa que eu amo muito fazer, essa coisa do jazz, e que eu venho estudando bastante. Tenho esse projeto voltado à educação musical. Teve uma época que eu dei aula numa escola, inclusive, né, uma vertente aí que eu trabalhei com educação musical de educação infantil, maternal, berçário até o pré. Então, as criancinhas pequenininhas aí, primeira infância, onde eu dei aula de musicalização infantil para essa criançada. Nunca fui especialista, mas pintou a oportunidade, fui cobrir, ajudar um brother lá, que chamou, que estava precisando, uma escola aqui no São Francisco, a Cristal. Foi uma experiência incrível na minha vida, que eu dei aula pra criançada lá. É uma outra proposta, né? Uma outra ideia de música, outra coisa. E eu acabei gostando muito disso. E um dos projetos que me rendeu alguns anos depois foi esse livro aqui, ó. Meu livro com xilofone,
que quando a Ciranda Cultural, que é a editora, entrou em contato comigo, pedindo para elaborar um livro que fosse de musicalização infantil, eu topei na hora. Eu falei, putz, isso vai ser demais, né? E a ideia foi que eu transformei aqui, né, a questão de várias musiquinhas, né? Tem toda uma explicação aqui e tal. Mas toda a musiquinha de canções populares, né? Desse universo infantil, tipo Borboletinha, ó, Brilha Brilha Estrelinha e tal. Com a questão do xilofone, sendo que você tem a letra lá da canção, né? Ó, brilha, brilha, estrelinha, tal, não sei o quê. E aqui você tem as notinhas coloridas, ó, para cada trechinho da música pra você ir tocando. Né? Essa parte de musicalizar a criança para fazer a coisa acontecer desde sempre, né? Então, foi um projeto muito legal. Eu gosto muito desse projeto, tenho bastante orgulho dele. Onde a gente adquire esse livro? Então, agora ele, graças a Deus, vendeu bastante. Deu bom. E ele tá em reimpressão ainda. Eu acho que não saiu de novo ainda a segunda edição. Mas você pode pesquisar aí, ó, na Ciranda Cultural. Aí você procura lá, meu livro com xilofone. E aí vem um xilofonezinho bonitinho E assim. se não tiver, pede pra eles, fala, tô querendo o É, livro. manda lá, fala assim, eu quero o meu livro com xilofone do Caio Miller. Porque ele falou que é mó legal. E é mó legal mesmo. Enfim, então foi um projeto bacana também. Eu gravo de vez em quando com uma galera, né? Já fiz gravações com um monte de gente aí. Lá no meu Instagram dá pra ver tudo, os trampos que eu tive. E que eu venho fazendo mais também. Eu tenho meu trampo com o meu luthier, meu amigo luthier aqui de Osasco, que é o Wagner, da Wesk Luthieria, que a gente fez essa guitarra, é a minha guitarra principal para rock, e esses trabalhos que eu faço, né, é uma das minhas guitarras, essa é a guitarra principal para esse universo mais rock and roll. O Wagner é um luthier aqui de Osasco, ali do Adalgisa, e essa guitarra ele fez para mim, é um modelo autoral dele, autoral assim, né, baseado na Stratocaster, né, a guitarra mais famosa do planeta, mas é um modelo autoral, bem... Esse é o modelo Miller, que é o meu modelo. Então, se você quiser uma guitarra igual essa daqui, você pode conseguir com o Wagner. Essa daqui tem algumas especificações bem específicas, mas você pode fazer do jeito que você quiser, com captadores que você quiser, do jeito que você quiser. Então, o Vagnão aí é um grande luthier aí, que é parceiraço. Vou colocar aqui na descrição também o contato dele, se você precisar. Ó. Porque, fala que o Caio falou pra ele fazer um descontão pra vocês lá também. Porra, faz, bicho, ó. Ele faz regular. Além da construção, né? Que, pra quem não sabe, luthier, né? Às vezes o pessoal não sabe que diabo é essa palavra. Porque sempre que eu falo, o pessoal fala, mas que porra é essa de comer? Não. Luthier é uma profissão. É tipo um mecânico. Sabe o mecânico do carro? Só que é um mecânico de instrumento musical. Que não só dá manutenção, ele constrói também. Constrói também. Diferente exatamente. do mecânico. Exatamente. O mecânico não constrói um carro, não é verdade? Mas o luthier, e aí tem luthier específicos, né? Às vezes de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos acústicos ou não. Ele é um cara especializado em instrumentos sólidos, né? Guitarra, contrabaixo e tal. E ele faz regulagem, parte elétrica, toda essa parte. E aí, se você precisar aí dar uma manutenção no seu instrumento ou querer construir um instrumento do seu jeito, né? Ele com certeza vai fazer um puta trampo, assim, né? Porque falar não, bicho, mas essa minha guitarra, ó, ela tá até gasta, toda batida já, porque eu uso muito ela. Mas já que você trouxe ela, vi que você trouxe seu material de trabalho na rua. Esse super ampli gigante aqui, ó. Faz um som pra nós aí. Vamos ligar aqui a nossa guitarra. Vamos ver se o ar-condicionado não desafinou ela, né? Eu acho que não, mas vamos ver, né? A guitarra é boa, pô. Não desafia assim, não. Aí, ó. Tá uma distorçãozinha pra ficar mais legal. Olha aí, ó. Essa é a Wesk Miller. Então, se você quiser uma igual a essa, entre em contato aí.
com o Vagnão ou comigo mesmo, né? Que eu passo contato aí pra vocês. E você vai ter uma guitarra muito maneira aí. Sou suspeito a falar, né? Mas eu assino embaixo. Literalmente. É. O que mais você tem de projetos, assim? Esse é um projeto mais estendido, né? Acho que vai de longa, vai durar bastante, né? Ele é um parceiro que espero que seja uma longa parceria aí, né? Porque realmente é um cara que manja muito. É super, né? Tá na batalha também. Tem a minha idade, mais ou menos, é um pouco mais novo que eu. Então a gente tá aí construindo isso junto, né? Levando aí o... Bacana. Graças a nosso trabalho aí, isso tá dando bem bom, assim. Essa guitarra tá sendo bem legal. E... Falamos de jazz, falamos de barba, falamos de guitarra, falamos de livro. Plantou Isso. árvore? Verdade, né? Dizem que o homem tem que Olha, escrever um livro e plantar uma árvore. Pior que já, viu? Pior Então que tá já. bom, então Porque tá meu irmão sendo- mora meio que numa chácara, assim, no interior, né? Então já plantou uma E árvore. aí já então. plantamos umas árvores frutíferas lá. Muito bom. Boa. O que mais de projeto você tem pela frente? Olha, a ideia principal, né, que eu pretendo mesmo é fazer essa coisa de conseguir tocar mais essa coisa da música instrumental e gravar as minhas músicas instrumentais, né, mais voltadas a essa parte do fusion e do jazz, que é algo que realmente eu gosto muito, assim. Então eu tenho esse projeto que eu sempre venho postergando por não conseguir ter tempo para me dedicar a isso. Tem essa coisa do podcast, né? Que eu quero que isso dê muito certo. Tá sendo muito legal a gente conseguir fazer os episódios com os convidados e fazer isso acontecer. Como eu falei, temos uma novidade aí em breve. Muito provável teremos um cara muito legal aí, que eu vou ser muito suspeito a falar, porque vai ser muito maneiro. Sem spoiler, sem Sem spoiler. spoiler, exatamente, só pra deixar No ar. vocês... Então é um negócio que eu quero me dedicar mais a isso, né? E que isso dê certo, né? Porque é um negócio que essa coisa de produzir material é um negócio que eu gosto muito, né? Se vocês forem lá no meu Instagram, @caiomiller.guitar, vocês vão ver muita coisa lá, material tocando, material de didático, lecionando as coisas e tal, que é muito bacana, modéstia à parte falando. Então vocês podem seguir no TikTok também, enfim. Então eu gosto dessa coisa de produzir material, né? De produzir para redes sociais, de falar. Vocês têm visto aqui, se vocês não têm visto, então você vai ver no canal aí do Caixa de Discos. Tem vários quadros que a gente vem fazendo, né? E eu quero continuar fazendo esses quadros porque tá sendo muito legal falar de bandas, falar de discos, falar de coisas que é algo que eu sou apaixonado, né, bicho? Então, assim, é até redundante, né, falar que eu gosto de fazer, porque é o que eu vivo. Então, Fico contente por conseguir abrir essa porta para ti, né? Boa. E a gente tá lutando com isso, assim, e a gente tentar não, a gente vai conseguir fazer fazendo, fazer essa virada, fazer a gente pagar as contas também com isso, né? E isso é importante. Por isso, mais uma vez, lembro, se quiser vir ver sua marca aqui, procure a gente. A gente precisa de patrocinadores também. Botar sua marca aqui também, venha conversar com a gente está aqui abertos. Como outros nossos parceiros que nos apoiam, venha nos apoiar também, que a gente também precisa. Certo, meu amigo? exatamente, é isso aí. Então, Caio, tem mais algum recado? Próximo show, próximo livro, próxima guitarra, próximo... Boa. Guitarras tem várias, né? E se a gente pudesse, a gente ia comprando um monte, na verdade. Mas enfim. Não, mas em relação a shows, segue lá no @Caio Miller. Miller é com U, Muller, né? Tipo Muller. E 2 L's. .guitar. Ou no @BarbaRockBR, que é a banda principal que eu toco. E que tem a agenda lá. Esse projeto instrumental, né, que eu não falei o nome, que eu toco às vezes como duo com esse brother, o Danúbio. A gente tem um projeto que chama Jazz Guatiricas, que é justamente essa coisa da música jazz, da música brasileira, por isso o Jazz Guatiricas, né, então é jazz de jazz, né, tipo J-A-Z-Z, Guatiricas de Guatiricas mesmo. Então você vai achar lá o Jazz Guatiricas. Esse Instagram é bem recente, na verdade a gente já tem feito
esse projeto há bastante tempo, mas ele é bem recente, o Instagram. E segue aí, né? Segue aí o Nossa Caixa de Discos, pô. Nossa Caixa de Discos, Conexão Oca no Instagram aí, o Oca Videocasts. E não só segue, né? Curte, compartilha. Essa ajuda é o que faz acontecer. Exatamente. A gente vive numa luta diária contra o algoritmo. O algoritmo nos escraviza. Mas a gente faz isso amando do mesmo jeito, mesmo tendo que se contornar ao que o algoritmo ele faz a gente fazer, estamos aí. Mas a gente precisa da sua ajuda para fazer isso acontecer, para fazer isso dar certo. Então segue aí, que com certeza, se você gosta do conteúdo, dos conteúdos que a gente vem fazendo, vai ser bem legal. Legal. Fica aqui meu convite pro Jazz Guatirica vir aqui fazer um conteúdo pra gente postar, né, no nosso caixa de discos. Agradeço aí quem vem através do Conexão Oca, viu aqui a trajetória do Caio Müller. É, isso aí. E para quem vem do nossa caixa de discos, viu como que é o músico, né? Do que vive, né? Do que se alimenta. De onde eles vivem, né? Aí aparece assim, né? Atrás do mato aqui, assim. É isso. Então, assim, não somos um bicho do mato, não somos. Também mas tudo bem. Um pouco, não contraria, não. Caião, muito obrigado por esse papo. Né? Eu que agradeço. A gente tá nessa batalha aqui, não é fácil, a gente sabe, mas vamos continuar, tenho certeza. Você tem um brilho todo especial. Ô editor, bota aí o brilhozinho assim, ó. O Edward, né? O cara é o vampiro que brilha no sol. Então, obrigado, muito legal. Mano, espero que você tenha gostado. Valeu. Esperem por mais. Estamos aqui. Oca Videocast. Abraço, pessoal. Fui. É nóis.